Boa noite, galera! Hoje voltamos aqui no nosso estúdio com uma novidade e um assunto de extrema importância para todos que estão seguindo a gente nas redes. Hoje o papo vai ser bem interessante para todos, que é o papo sobre imigração. E hoje nós estamos aqui com um advogado extremamente conceituado, um currículo invejável. Vocês vão conhecer o Dr. Gustavo. E o Dr. Gustavo Nicolau, ele tem muito para falar para a gente sobre imigração, tipos de visto, estados, qual o melhor estado para aplicar, para viver, tirar dúvidas. Enfim, nós vamos ter uma aula aqui hoje com o Dr. Gustavo, mas antes de começar, para tirar a curiosidade, deixar manter a curiosidade de vocês ativa aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o Magic Village Resort. Então, você que está indo aí para Orlando e está procurando hotel, para tudo. Entra na nossa página, link da bio, Magic Village Resort. Lá vocês vão ter uma excelente localização, a 5 minutinhos do Animal Kingdom da Disney. As vias de acesso extremamente boa, o hotel espetacular. Vocês não podem perder a estadia no Magic Village. Não deixem de acessar nossa página, linkzinho na bio, e vamos que vamos. É isso aí, né, Kio? Boa noite, doutor Gustavo. Muito boa noite, Leandro. Muito boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Um prazer conversar com vocês. Maravilha. Bom, doutor Nicolau, eu acho que hoje é um assunto que está todo mundo querendo escutar: Uhum. imigração. É claro que a gente vai falar muito sobre a sua empresa aqui, como é que você ajuda. Na verdade, a gente pode começar assim, até para o pessoal ficar aguardando aí o resultado das discussões sobre Trump, sobre as novidades aqui, que está impactando diretamente não só o brasileiro, mas o imigrante, né, em si. Inclusive, novidades aí de assuntos que mexicanos que estão também passando por uma situação difícil agora, né. Mas fala um pouquinho, por favor, do seu trabalho aqui nos Estados Unidos, talvez um pouco da sua história, como é que você começou, como é que veio a ideia da Green Card US. Uhum. E, o pessoal saber, né, a empresa fica localizada, o escritório aqui em Winter Garden, na região da Flórida, Orlando. Mas fala um pouquinho mais pra gente, por favor. Claro. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer, Leandro, Daniel. A Green Card US é um escritório de advocacia. Esse é um primeiro ponto muito importante, né? A gente tem que dar nome às coisas, né? Então, hoje em dia, há uma profusão de consultores, especialistas, autoridades no assunto, né, que tem o escritório deles no Instagram, e que não são muitas vezes advogados nem no Brasil. Então, nossa empresa, na verdade, é um escritório de advocacia. Eu sou um advogado licenciado nos 2 países, no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, eu tenho a OAB há 22 anos, e aqui eu tenho o que se chama de BAR, né, B-A-R é o nome. Tem um porquê desse nome também, muito interessante. Depois a gente fala sobre a origem da expressão bar, né, que é o equivalente da OAB nos Estados Unidos. A gente pode falar até um pouquinho sobre o processo para Isso, conseguir o barco. Tem bastante gente que tem curiosidade em entender como é que é, tem uma equivalência que pode ser isso. feita, né, OAB para o bar. Eu não, acho que é interessante depois a Vamos gente chegar lá, explorar isso. vamos chegar lá. E então eu sou titular da OAB aqui nos Estados Unidos, que se chama BAR. Então isso me habilita a representar os clientes em todos os processos migratórios. Clientes esses que podem estar nos 50 estados, americanos. E a gente, de fato, tem muitos clientes espalhados por dezenas de estados dentro dos Estados Unidos, incluindo corte imigratória, representando este imigrante, né, não só perante a corte, perante o governo americano, quando ele faz um processo imigratório. Então é muito importante essa primeira diferenciação, com imenso respeito a outros profissionais, mas mais ou menos é o equivalente a você procurar, quando você está doente, um curandeiro ou um médico, né, então são coisas diferentes. Eh, Nós somos todos advogados que possuem o bar nos Estados Unidos, são constantemente supervisionados pela Suprema Corte Estadual, e temos um código imenso de conduta e de limites éticos na nossa atividade que tornam a representação muito mais séria e muito mais profissional e responsável.
O lema do escritório é imigração com responsabilidade. E esse lema não nasceu de uma reunião de estrategistas de marketing. Esse lema nasceu muito orgânico, ele nasceu depois de alguns anos de atividade nossa, na qual a gente sempre dá uma ênfase enorme para a responsabilidade naquele processo. Então eu tenho 20, somando tudo, né, 23 anos de advocacia, eu nunca perdi um prazo na minha vida, né, nenhum prazo. E também tem um título que eu ostento com muito orgulho, nunca um cliente me disse a frase, abre aspas, "isso o senhor não me avisou", fecha aspas, né, nunca ouvi isso de um cliente. Nós, como um escritório, de seres humanos, né, cometemos erros, perdemos processos, ganhamos alguns, perdemos outros, e a vida que segue, né. Mas eu acho, e todos consideramos inaceitável, você falar meias verdades, você contar prazos, né, pela metade, explicar o processo pela metade para um cliente. Essas pessoas estão saindo do país delas com as famílias debaixo do braço. E nós precisamos passar toda a informação com extrema clareza para ver se é aquele projeto da pessoa, se ela está, né, dentro do projeto. E tem maneiras de fazer, né, um projeto migratório ou do seu país de origem, ou se for dentro do solo americano, com extrema responsabilidade e com zero risco. Quando eu falo zero risco, não é zero risco de ser negado, é zero risco de você ficar sem status, né. Existem maneiras muito seguras de fazer isso, né, e é isso que a gente preza, né. Só para falar a origem do termo bar, se me permite, em toda a corte tem literalmente uma pequena barra, é como se fosse um cercadinho, que eles chamam de bar mesmo, né, e só pode passar daquele cercadinho ali para ir conversar com o juiz, né, o advogado, o representante do Ministério Público, né, talvez um defensor público nomeado pela corte. Então há uma limitação em toda a corte, né, tem literalmente uma gradezinha de madeira, você não pode passar dela, assim, a menos que você seja um advogado formalmente constituído. Então, ficou o nome dessa grade, que eles chamam de bar, né, então Eu pensei que era um acrônimo, que realmente o B significa alguma coisa, o A, mas não, não é, é bar de é bar, barra mesmo. de uma barra, que só passa por aquela barra ali, né, os profissionais que são Eu tinha licenciados. essa visão também. Todo Não, mundo acha, todo mundo. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, faz um sentido, não é? Ainda tem o A, as pessoas já vários me falaram, né, Board of Attorneys, né, regional, cada um inventa mas não é menos glamuroso que isso. É uma barrinha mesmo que você tem que passar para ir falar com o juiz, e somente o licenciado, advogado, pode fazer isso. E aí ficou o nome, né, ele já passou pelo bar, né, passou pela barra ali, né. Tá aí, essa é nova para É, mim. E é. como é que surgiu Muito essa sua bacana. ideia de o senhor já advogava no Brasil. Como é que Sim. saiu essa ideia dos Estados Unidos? Como é que ela apareceu na sua vida? Daniel, eu costumo dizer que eu sou professor de direito, e eu estou advogado, né. Eu sou professor desde que eu nasci. Foi se alguém me perguntar, né, qual a sua você veio ao mundo para quê? Né, eu vim para ser professor. Era muito claro, assim, com 12 anos, né, pra você ter uma base, eu dava aulas particulares na cozinha, né, da casa dos meus pais, com lousa, né, com lousa de giz, né, e cobrava por isso. Lá na minha escola eu dava aula para a turma que estava abaixo de mim, às vezes para a turma da minha sala. Eh, Porque eu tinha, né, e acho que ainda tenho, uma facilidade muito grande de transmitir as coisas com muita clareza, né. Meu pai brincava que até para dar informação de rua, né, eu falava com muita clareza, né, quando eu queria me expressar. E isso eu sinto, né, que é um facilitador muito grande no aprendizado do aluno. E eu usei isso, somei isso a uma paixão minha, que se chama direito civil. Eu e o direito civil nos conhecemos aos 17 anos e nunca mais nos largamos. Eh, Estudava horas, né, 10, às vezes 12 horas, o direito civil, que eu me apaixonei, e somei isso com, este, podemos chamar, né, de um certo dom de transmitir as coisas. Então eu somei o útil ao agradável, e com 22 anos de idade eu já era professor de direito civil
registrado e devidamente formalizado numa universidade em São Paulo, né. E aí segui essa carreira acadêmica, né. Fiz o mestrado, no Largo de São Francisco, lá na USP, onde eu também fiz o doutorado, publiquei, 32 livros, sempre na área do direito, né. E então eu fui professor da FAAP, do Mackenzie, muitos cursos de pós-graduação. Eu saí do Mackenzie somente para vir para cá, né. Então eu tive que assinar ali meu pedido de dispensa do Mackenzie, uma universidade que eu amo e onde eu fui muito feliz, e vim para cá, né. Aí você pergunta: "Por quê?", né. Porque, um coordenador na faculdade de direito me pediu para eu lecionar no quinto ano. E eu acabei ficando, lecionando no quinto ano, era literalmente o último semestre. Então eu acompanhei a foz, eu acompanhei a foz da carreira educacional de um jovem brasileiro paulistano. Eu estava literalmente numa ponte observando os alunos que começaram lá no pré-primário, né, só que eles saíam da faculdade comigo. Fui paraninfo de muitas turmas, né, uma alegria imensa, graças a Deus era muito, muito querido pelos alunos. E só que eu acompanhava essa foz. E eu fazia uma reflexão, né, alunos formados em direito, capital de São Paulo, Mackenzie, tipo, não dá para ser muito melhor do que isso, né. Mackenzie é uma universidade belíssima, seríssima, Sim. né. Você anda o campus inteiro, você não vê um papel no chão, né. Uma universidade muito séria. E eu via que essas pessoas se formavam e era uma luta para eles conseguirem um emprego, era uma guerra para eles conseguirem um emprego, né. E muitas vezes esse emprego pagava mal e eles tinham que trabalhar durante 18 horas por dia, né, às vezes em mais de um emprego. Aquilo foi gerando um certo incômodo em mim, né, eu falei: "Mas o que mais que eu posso pedir para um jovem, né, ele se formou em direito pelo Mackenzie na capital de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, e ainda assim ele não consegue, por exemplo, ter uma vida digna, ele não consegue comprar um apartamentozinho para ele não consegue ter uma vida própria", muitos não conseguiam casar. E eu comecei a comparar com os números americanos, né. Então, há uma discrepância gigantesca. Nas top 20 dos Estados Unidos, o índice de empregabilidade de alguém formado em direito é acima de 98%. Então básica e são empregos bem pagos. Então eu comecei a perceber que, assim, o Brasil não valoriza muito seus profissionais. Anos depois eu descobri o porquê, Daniel, e é muito simples a resposta, né. Estados Unidos tem uma economia e acho que isso que eu vou falar agora resume quase tudo que a gente vai conversar hoje. Tudo volta para esse ponto que eu vou falar agora. Segundo o FMI, os Estados Unidos têm, um PIB de 30 trilhões de dólares. O Brasil não passa de 2,5. Tá, então, de novo, né, 30 trilhões versus 2,5. A Califórnia, vou dar outro exemplo. Tantas mensagens de WhatsApp que a Califórnia está falindo, afundando, acabando, né, que o comunismo está acabando com a Califórnia. A Califórnia tem um PIB, 2 vezes a economia brasileira. Um estado, Um ele é estado. mais forte do que um país. É, um estado. Califórnia é maior, a economia é maior do que a França, é maior do que a Inglaterra, né. É um estado muito rico. Então, essa economia americana de 30 trilhões de dólares suga toda a mão de obra, tá. Então fica muita pouca gente para fora do mercado de trabalho, né. Então, ela suga toda a mão de obra. Se você for um pouco qualificado, então você é disputado pelo mercado, né. Veja, e aí eu fui procurar outro dado, né. O Brasil, ele tem 10 vezes mais faculdades de direito que os Estados Unidos. Então, uma economia de 30 trilhões com muito menos advogados do que a economia brasileira. Não tem como dar certo, O né. senhor tem uma ideia por quê? Que aqui, por exemplo, tem menos advogados do que no Brasil, sendo que a economia aqui ainda é muito mais pulsante?
A primeira explicação é a seguinte: o americano percebeu que fazendo o ensino médio, que a gente chama aqui de high school, ele já tem condições de ter uma vida muito boa. Então ele vai se formar no high school, ele vai abrir uma empresa que vai fazer uma pintura de casas, troca de óleo, ele vai abrir uma empresa, sei lá, de pet shop, e isso vai proporcionar a ele, se não uma grande riqueza, mas sim uma vida confortável, uma vida digna. É isso que faz o próximo número que eu vou mencionar. Menos do que 30% dos americanos vão para o college, que é a nossa chamada university. Por que menos de 30% vai para o college? Resposta simples e errada. Porque é caro. Resposta errada. Superficial, errada, resposta. Antigamente meu avô falaria resposta de boteco. Hoje eu falo resposta de rede social. Porque simplesmente a gente exportou boteco para rede social. E aquele, com todo respeito, aquele bêbado pinguço que falava para 4 pessoas só no boteco, jogando bilhar, hoje ele pega um celular e grava para milhões de pessoas. Hoje tem audiência. Pronto. Não é verdade que a universidade nos Estados Unidos é cara. Especialmente se você for fazer a universidade no seu estado, onde você é domiciliado e onde você pagou impostos. Porque os valores são diferentes, né? Quem é residente ali daquela. Eu não sei se é do estado ou da. Do estado. Tem um preço que é muito diferente Muito de baixo. quem tá vindo de fora. Chama-se in-state tuition. Então, se você estiver feliz com o seu filho na University of Florida, e eu estarei, se a minha filha for aprovada na University of Florida, aqui em Gainesville, você vai pagar aproximadamente $8.000 por ano. E o pessoal tem uma percepção de que é 100, 200, 300 mil dólares. Por ano. É. Não é, não é. É isso se você quiser que o seu filho estude out of state. Aí é caro. Tá? Meu filho passou em Chicago, onde eu estudei, por exemplo. É caro. Tá? Mesmo assim, eu estou falando o valor cheio. Porque há 1000 bolsas, há 1000 financiamentos, há 1000 maneiras de você atenuar isso. Tá? Então, assim, as pessoas não vão para o college. Primeira razão não é porque é caro, porque ao invés de comprar um Tesla, você põe seu filho na escola, não numa university. Os 4 anos. Não é porque é caro. É porque eles perceberam que fazendo o high school, o filho já vai ter uma vida muito boa. Então não há uma cultura, estou falando pro americano em geral, não há uma cultura desesperada de você fazer uma university, senão você vai morrer de fome, como há no Brasil. E no Brasil, hoje em dia, é até diferente, né? Não é só a universidade. Ah, não. Quando eu saí em 2016, mesmo antes era, não é universidade, tem que ter um MBA, tem que ter uma pós, Oh, tem amigos que têm mestrado, isso. doutorado, porque cada vez se exige mais e talvez se entrega menos. Exato. Eu que falo com bastante profissional de tecnologia, quando eu falo do mercado americano, eu falo muito mais sobre certificações em determinado produto do que qual é o curso que Uhum. você fez na faculdade. Isso. License, né? Certificações, licenças. Só que aí soma-se um novo problema, que você perguntou por que tem menos advogados. Então, primeiro que ao sair do ensino médio, né, ele já pensa 2 vezes se ele vai fazer os 4 anos de bachelor's degree, que aqui vulgarmente eles chamam de college. O americano fala: "Ah, como é que tá o seu filho, o Arthur?". "Ah, o Arthur foi para o college". É o que a gente falaria faculdade no Brasil. Foi pra faculdade. Tá, só que para você fazer direito, depois do college, você tem que sair do college e aplicar de novo para uma outra escola que se chama Law School. Não existe faculdade de direito no nível de bachelor's degree, no nível logo após o ensino médio. Então, o sujeito está no ensino médio, no último ano ele fala: "Ano que vem já quero estar na faculdade de direito". Não existe, não tem onde você bater na porta e falar: "Aqui é uma faculdade de direito, acabei de terminar o high school". Não existe isso, tá? Law School aqui nos Estados Unidos é um curso próprio específico de 3 anos após a devida conclusão do college. Então, o mínimo do mínimo para uma pessoa se tornar, né, concluir a faculdade de direito aqui são 7 anos. Só que após o 7º ano, já estou somando os 4 mais 3, Mas o curso do college é um curso de direito?
Não, É um curso. já chego lá, tá? Eu volto lá. Depois que termina a Law School, aí você pode aplicar para o Bar Exam, que até para os americanos né, é difícil, né, tem uma aura de: "Olha, você viu o filho da fulana vai prestar o bar, coitado, vai estudar que nem um louco". Então tem mais a prova do bar. Se você passar de primeira, começa um longo processo investigativo da sua vida que dura 1 ano. Então a license vai chegar para você depois de 1 ano. Então veja, ele estudou 4 mais 3, 7. Se passou de primeira, põe mais 1 para a license chegar na mão dele, para então ele começar a ganhar dinheiro na vida. Enquanto ele olha para o primo dele, que lá há 8 anos começou uma empresinha de pintura de casas, que já está muito bem obrigado, com filiais em 8 estados, e ele fala: "Por será que vale a pena?". Então é isso que torna tão raro, advogados e médicos nos Estados Unidos, porque o médico também tem que seguir o mesmo caminho, tá. A sua pergunta quanto ao college ou o bachelor's degree, tá. Nesses 4 anos, o máximo que você vai conseguir é fazer algumas matérias relacionadas ao que você quer fazer no futuro. Então lá no bachelor's, você pode fazer um tal de talvez um pre-law. "Ah, vou fazer aqui uma matéria chama Direito e Sociedade, Direito e Economia, Fundamentos da Constituição", mas ainda tudo muito superficial, né. Então você vai ganhando corpo para uma futura law school, tá, mas ninguém se torna advogado sem passar por esses 2 grandes steps, né, esses 2 grandes degraus. Eu estudei na University of Chicago, na Law School da University of Chicago, na qual o Barack Obama era professor, da Law School da University of Chicago, né, fica 600 metros da casa dele, né, ele ia a pé. Eh, Quando ele se tornou presidente, ele virou professor visitante apenas, e de vez em quando ia dar aula como quase uma palestra, né. Mas é uma law school que eu tive a honra de ser aluno, uma law school muito, muito respeitada, uma university que tranquilamente é top 10 dos Estados Unidos, em qualquer ranking, né. Teve uma participação enorme na bomba atômica, né, na criação da bomba atômica, com Enrico Fermi, né, que era um dos professores. Ganhou 98 prêmios Nobel. Se fosse um país, seria o 4º com mais prêmios Nobel do mundo. Então, foi uma oportunidade incrível que eu tive de ser professor dessa universidade. E lá, no último ano da Law School, os alunos são disputados pelos grandes escritórios de advocacia. Eles são disputados, né, eles são quase agarrados ali no intervalo de aula pelos grandes escritórios que literalmente fazem barraquinhas, né, óbvio, autorizados pela universidade, recrutando, laçando os alunos, literalmente, né. Ou então o aluno sai da faculdade, compare com aquele aluno meu do Brasil, né, que com todo imenso respeito, eu tinha alguns que faziam Uber, né, pra fechar as contas do mês. Compare com aquele meu aluno que não achava emprego de jeito nenhum, né, com esse que está sendo caçado, né, por empregadores nos Estados Unidos. Um aluno desse, recém-formado, vai para o mercado de trabalho como advogado, sem experiência. Quanto é que um aluno desse acaba conseguindo, em média, aí, do seu primeiro ano, segundo ano de trabalho, de advocacia? Acho que menos de 150 mil por ano não ganha. 150 O mil padrão por ano. americano é muito bom, porque Excelente. provavelmente um aluno recém-formado, provavelmente não tem família, não tem filhos, com $150.000 ele está muito bem. Vive muito Mas bem, o obrigado, Zé. tempo que é tão longo para eles, de repente no meio do caminho aí pode ter filho, família. Mas assim, é uma longa jornada e justifica o valor, né? Justifica porque foram longos anos de estudo para poder chegar a um patamar de ser realmente disputado. Tem muito sentido. Eu não tinha ideia de que tinha todo esse processo. Para mim existia uma faculdade de direito. É até bom pra gente já saber para os nossos filhos, né. Bom, e as pessoas que assistem a gente talvez tenham essa dúvida também. Então ele sai da universidade, da faculdade, do college, faz o law school, consegue o bar,
E aí no primeiro, segundo ano ele faz aí talvez aí $150.000. Sim. Depois de 10 anos de experiência. Aí vai, né, aí vai somando, participação no escritório, bônus, se torna sócio. Lembre-se, esse é o ponto mais importante, são profissionais raros para uma economia de 30 trilhões de dólares. Onde direito, leis, regras são muito Valem. rigorosas. A economia de 30 trilhões, ela gera contratos, exportações, importações, ela gera acidentes, porque são 30 trilhões se movimentando. Então gera derramamento de óleo na pista, gera batida de caminhão, gera destrilhamento de trens, a economia de 30 trilhões faz as coisas acontecerem. E isso, Sim. para isso precisa de advogados. Então eles são muito, muito demandados, né. E aí eu trilhei esse caminho, e é isso que é importante as pessoas entenderem. Do dia que eu tive uma reunião, no Mackenzie inclusive, com um querido professor, que me deu a coisa mais valiosa que as pessoas hoje, não aceitam, oferecer para outros, que é o tempo. Ele sentou comigo e me explicou passo a passo todo o caminho que eu teria que trilhar, caso eu quisesse me tornar, veja, advogado licenciado nos Estados Unidos. Essa conversa foi tão importante que eu lembro o dia, o mês e o ano, né, que eu tive essa conversa com ele. E a carteirinha do bar no meu bolso, ela entrou exatamente uma década depois dessa conversa. Então foi exatamente um desvio de 10 anos na minha carreira. Poderia, né, ficar no Mackenzie, professor titular, professor concursado do Mackenzie, que me permitam, adorado pelos alunos, mas eu falei: "Não, eu quero algo mais para minha vida, e especialmente eu quero algo mais para as minhas filhas", né. Então foi isso que me moveu, né, eu tinha uma causa. Eu tinha uma causa muito definida e queria muito atingir este objetivo. Só que até a carteirinha da OAB chegar na minha mão, eu quando vim aos Estados Unidos, sendo aluno da faculdade de direito da Universidade de Chicago, eu era mais ou menos um estagiário aqui. Então me lembro que um dos primeiros empregos em Chicago que eu tive, no escritório de advocacia, ele primeiro dia de trabalho, um dos advogados bateu nas minhas costas lá, parecia filme, assim, sabe aqueles filmes de ele falou: "Ah, esqueci de dizer na entrevista que o novato, tá, até chegar outro novato, o novato empurra o café às 14h. Então 14h, né, o Dunkin' Donuts entregava o café, não sei se você já viu uma garrafinha que o Dunkin' Uhum. quadradinha, assim, e os donuts também, eles já jogavam lá na copa, né. E 14h eu parava o que eu estava fazendo e pegava o carrinho e passava de sala em sala, oferecendo café para todo mundo, alguns bem mais novos que eu inclusive lá no escritório, mais novos de idade, né. E tudo bem, e tudo bem, porque eu estava fazendo aquilo como um processo, estava fazendo aquilo pelas minhas filhas, e estava muito ciente de que eu estava num lugar novo. Eu quem é? O que é USP para eles? Nada. O que é professor do Mackenzie? Nada. Você abraçou a causa de que faz parte dessa curva de adaptação, né, que o brasileiro acaba tendo que passar aqui. Claro, claro, eu falava para as pessoas, na época era o Obama o presidente, né, eu falava: "O Obama não me convidou para vir para cá. Eu vim porque eu quis". Então quando você muda de um país, né, do dia para noite, você tem que ter muito claro isso, né, você está recomeçando, mas recomeçando de verdade, né, todo aquele status que você tinha no seu país, os contatos, o networking, né, o idioma, os amigos, tudo aquilo que você semeou, serve de muito pouco. Você praticamente começa do zero, né. Então você lá é um meninão recém-formado, só que já está com 40 e poucos anos. Então essa sandália da humildade, né, o imigrante não tem jeito, ele vai sofrer muito mais se ele não entender isso, né. Você está chegando em outro patamar, que você tem que se sujeitar. Trabalhei em escritórios que não me pagavam, né, aqui se paga na sexta-feira, né. Chegava na sexta-feira, eu era ignorado, né, porque provavelmente era o único
imigrante no escritório, então eles pulavam a minha sala, só isso. Então uma série de humilhações, literalmente, né, que a gente passava, né, porque a gente sabia que tem um tem um ritual de passagem, eu costumo dizer. Você tem que passar, né, para você voltar ao status que você estava no seu país de origem e talvez você não volte. E tá tudo bem, eu tô cheio de cliente que era dentista, cirurgião dentista no Brasil e aquele ele é higienista e está feliz da vida. Ele é o pré-dentista. Ele faz todo aquele serviço anterior ao dentista. E tá feliz da vida, porque ele entendeu que não vai rolar para ele se tornar dentista aqui, chegando aqui com 45 anos de idade. E tá tudo bem. Porque no contexto global, vale a pena para ele. Sim. É realmente Me Manda aí, deu um Leandro. delay. Manda aí. Não, deu um delay aqui. E com toda essa sua experiência que você passou em relação ao college e tudo, como que você enxerga, no final das contas, o que é o seu sonho americano? Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu já recebi algumas vezes. Afinal de contas, o que é o American Dream? Né? Eu acho que, Exato. eu acho que cada um tem um seu American Dream. Né? Alguns vêm buscando uma segurança, outros vêm buscando oportunidade, mas na minha opinião, o American Dream ele é definido pelo seguinte: você estudou até o high school, talvez você fez um bachelor's, você trabalha de uma maneira, né, razoável, de uma maneira equilibrada na sua vida, e com isso você tem uma vida muito digna. É isso que eu considero o American Dream. Né? Então o sujeito aqui, o americano é melhor que o brasileiro, por que ele não rouba um computador que a Amazon largou na sua porta e que você comprou? Porque ele é melhor que o brasileiro? Não. Não. Certamente não. É um ser humano igualzinho ao brasileiro. Só que o americano, ele pensa assim: caramba, né? Eu vou roubar um laptop de $600? Tem tanta oferta de trabalho. Eu, trabalhando ali no posto de gasolina, ali, 7 dias, eu ganho isso aí. Que seja 2 semanas, eu ganho isso aí. Né? Se eu for trabalhar no McDonald's ali, eu compro um computador para mim. É o balanço. Qual o custo-benefício? Qual o meu risco de tentar dar uma desperta? Eu tenho vizinhos, Exato. né? Eu tenho um vizinho meu que é PM em Winter Garden. Né? E ele mora de frente pro lago, tem jet ski, tem carro zero, alguns carros zero. É um PM, com todo respeito, né, o PM. Como é que é a vida de um PM no Brasil? Sobrevive, não é? Às vezes, às vezes. Verdade. Então o American Dream para mim é isso, Leandro, é você ter um trabalho que você trabalha de maneira razoável, ponderada, sem loucura, sem excessos, né, e com isso você tem uma vida muito digna para você e pra sua família, e muito segura. E, doutor Gustavo, como é que surgiu Bacana. essa oportunidade aí de, por exemplo, o governo Trump chegou, muita coisa tem mudado. E aí eu acompanho algumas entrevistas do senhor na Jovem Pan. Como é que surgiu essa conexão sua com a Jovem Pan? Tem a Jovem Pan, graças a Deus, a Rádio Bandeirantes também, né, a CNN, ontem publicamos um artigo na Globo, né. O que eu acho que acontece, Leandro, é que as pessoas hoje têm um excesso de informações, daquelas que eu mencionei para você, né, muito, muito rasas. A discussão ficou muito, muito rasa, muito superficial. Assuntos extremamente complexos, o sujeito tem a solução em 2 linhas, né, em um vídeo de 15 segundos do TikTok ele resolveu aquele problema, né. A vida de adulto é muito mais complexa, né, a vida real é muito mais complexa. Eu não gosto de pessoas que primeiro têm resposta feita, pronta e acabada para tudo. Eu já não confio, né, porque pela natureza das coisas, não há uma resposta dessas para tudo na vida, né, Sim. especialmente quando o assunto é lidar com a coisa pública, tá. Eu trabalhei no executivo e no judiciário do estado de São Paulo, trabalhei nos 2, em altíssimos escalões, trabalhei com o governador Geraldo Alckmin e com o então secretário de Justiça Alexandre de Moraes, e ali eu pude ter uma noção de quão difícil é a coisa pública, né. Mas respondendo a sua pergunta, acho que, um amigo meu que é
do SBT, ele fala: televisão assiste televisão. Então um chamou, aí o outro chamou, aí o outro percebeu que eu não tinha muita bravata, eu não tenho grandes paixões políticas, né, então eu gosto de falar o que eu acho que 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 é a realidade, com a profundidade que eu tento ter. Então um veículo de imprensa chamou o outro, que chamou o outro, e acabou acontecendo. Eu sofro um pouquinho com o fuso, porque essas entrevistas às vezes são 6 da manhã do horário do Brasil e 4 da manhã do horário dos Estados Unidos, então quase tem que acordar 3h30 para começar a entrevista às 4 de terno e gravata. E tem ficado mais frequente. Tem ficado mais frequente. E a gente tem um presidente agora que, assim, ele zela muito pelas palavras, né, por falar, né, não importa se isso vai se concretizar ou não. Então, ontem ele falou que os Estados Unidos, falou com todas as letras, né, ia, a partir de agora, dominar a faixa de Gaza, né, e inclusive fazer ali resorts, cassinos, hotéis maravilhosos, né. São 2.600.000 pessoas, né, então como é que você tira 2.600.000 pessoas? Ao Mas não tem é um caminhão? Não tem como você operacionalizar isso, né. Você tá falando de tirar a pessoa da casa dela. Tenta tirar o seu vizinho aqui da casa dele, né. Em outro país. Isso, Né, não é isso, nem- ir lá, exato. Então ele fala muito, né, anexar Canadá, retomar o canal do Panamá. No primeiro mandato eu já estava aqui, né, Criar ele o Golfo Golfo do Golfo da América, né. exatamente. A questão que falar tem papagaio e fala, né? É, Tem que então, ser, a gente tem que tem que ser autorizado, tem que tem oposição. Então, assim, eu acredito que é mais para a imagem mesmo. é mais pro Nem tudo que eleitorado, ele né. fala É, ele quer fazer. O eleitorado E tava aproveitando esperando esse isso, né. gancho aí, Manda, Leandro. aproveitando o gancho da sua pergunta, qual que é a relação do Trump com a imigração? Com o setor imigração, com o que tem rolado? Então, eu já trabalhava com direito imigratório no primeiro mandato, né. Eu já fazia isso que eu faço hoje, lá no primeiro mandato do Trump, né. E o que ele fez de concreto foi, imagine só você, né, pouca gente fala disso, né, enviar um projeto de lei para o Congresso quintuplicando o número de green cards baseado no mérito, que é o famoso EB1, EB2, e mesmo os EBs com sponsor, né, os green cards com sponsor também são considerados merit-based, né, baseado no mérito, baseado na sua empregabilidade aqui. Então ele mandou um projeto de lei quintuplicando, né, o número de green cards e diminuindo green cards de família, green cards humanitários, green cards Asilo. isso, baseados em decorrência de asilo. Então, assim, a relação do Trump é a seguinte, né, e de qualquer presidente, né, lembre-se da economia de 30 trilhões. Ela imagine um carro do tamanho de 30 trilhões. E imagine o carro Brasil com 2,6 trilhões de PIB, né. Esse carro de 30 trilhões, ele consome mais combustível do que aquele de 2 ali do Brasil. Combustível da economia é a mão de obra. E os Estados Unidos já consumiu toda a sua mão de obra interna. Especialissimamente a mão de obra qualificada. Então, os grandes empregadores, as grandes empresas, elas precisam de mão de obra para continuar crescendo, e os Estados Unidos precisa de mão de obra para continuar crescendo. A única solução é trazer de fora. Não é à toa que passaram aí centenas de presidentes republicanos, democratas, mais à direita, mais à esquerda, e a imigração continua trazendo gente. Porque um presidente, quando ele se senta à mesa da Casa Branca, e ele abre qualquer relatório, ele vê a tragédia que seria se os Estados Unidos fechassem a porta para imigrantes qualificados, né. Inflação, né, recessão, é um combo trágico. Então os Estados Unidos vão sempre precisar de imigrantes qualificados, né. Então por isso que ele quintuplicou, porque ele sabe que os Estados Unidos e os grandes empresários, as grandes empresas e a América em si, precisa de mão de obra qualificada. Na área de TI, por exemplo, Daniel, né, você conhece bem, né, um sujeito que tem uma boa formação, algumas certificações americanas, ele escolhe onde vai trabalhar, praticamente. Ele escolhe onde vai trabalhar.
tenho muitos clientes na área de TI, eles às vezes me trazem o pacote de benefícios. E eu brinco com eles, falo assim, não, assume aqui o meu lugar e eu vou começar a mexer com isso aí, porque não é possível, né? Eles escolhem onde querem morar. Não, teve um que falou outro dia, né? Falou, eu e minha esposa decidimos morar um pouquinho na Califórnia, a gente queria ver como é que é. Aí eu falei, mas e emprego? Não, não, doutor, já tô empregado lá, já tá me aguardando chegar lá. Enquanto isso, tô trabalhando de casa. Ou seja, né? As grandes big techs, elas dependem dessa mão de obra qualificada externa. E que agora eu acho que esquenta ainda mais o mercado, né? Por conta dessa turma que o Trump está trazendo, como o Elon Musk, como os investimentos em inteligência artificial, vai de encontro com o que o senhor estava falando da mão de obra qualificada e escassez Isso, aqui no mercado. Então, escassez. para quem busca imigração, eu tenho pessoas que têm medo do que está acontecendo aqui, conheço pessoas que têm medo, conheço pessoas que estão se questionando se ainda é um bom mercado, e quando eu converso com eles, mesmo sem saber na profundidade o que está acontecendo em relação à legislação, eu pego essas mensagens, esses anúncios, olha, não, mas espera aí, tem o Elon Musk, tem um monte de tem um investimento muito grande que o governo está fazendo agora em tecnologia para liderar essa corrida de inteligência artificial. Uhum. Para você que é qualificado, talvez seja o melhor momento Melhor para momento. buscar. Melhor momento. É porque tem que justificar. O que justifica, na tua visão, doutor, o tamanho da economia americana? 30 trilhões. O que justifica Essa isso? pergunta é Porque ótima. Por quê, né? Por a, que virou essa... exato, porque a mão de obra Uhum. precisa. E ele É. bloqueando isso daí, ele pode gerar um caos. O que vai Sim, justificar? Como é que ele vai manter ou aumentar essa economia? sim. Por isso que a gente está aguardando e acho que vai acontecer algum movimento, porque ao mesmo tempo que ele deporta muita gente ou promete deportar, promete fechar muros, né? Ele precisa de mão de obra qualificada. Então ele vai ter que trazer de algum lugar essa mão de obra. Então a gente espera que a procura por mão de obra qualificada aumente nos próximos anos do governo Trump. Mas respondendo a sua pergunta, essa é uma pergunta de geopolítica, né? Por que os Estados Unidos se tornaram isso? Os Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos é maior do que a Europa e a América Latina somados. Vou repetir. A economia americana é maior do que a Europa e a América Latina somadas. Somar todos os países. Impressionante, né? Por quê? E assim, uma série de fatores, né? E muitos geopolíticos, né, que fizeram os Estados Unidos virar o que virou, né? Eu vou resumir, porque daria uma aula de geopolítica de 2 horas, provavelmente, mas tem alguns fatores que são muito importantes, que eles parecem meio simplórios, mas não são. Então veja, a primeira razão, os Estados Unidos ele tem, 2 proteções, de aproximadamente, vai arredondando, 5.000 quilômetros de água, né, de cada lado, protegendo contra invasão. Esse é um primeiro fator importantíssimo, né. Você vê a facilidade com que o Putin pelo menos iniciou uma invasão na Ucrânia. Depois se tornou mais difícil do que ele pensava, mas o início é bem fácil. Hitler, exemplo excelente de geopolítica. Hitler tomou a Europa ali em aproximadamente 10 meses, né, incluindo a França. Mas até o fim da guerra ele não conseguia invadir a Inglaterra, porque tinha uma faixinha de água ali de acho que 70 quilômetros, né. Os Estados Unidos tem 4.000 quilômetros de cada lado protegendo ele. É uma barreira natural quase intransponível, né. Os Estados Unidos estão, totalmente na área, temperada do planeta, né. E só há países desenvolvidos em área temperada, não há país desenvolvido em área tropical. Aquela música, né, do Jorge Benjor, "Moro num país tropical, abençoado por Deus", é legal na música e talvez para dançar no carnaval, mas na vida real, não há país desenvolvido em área tropical, né. Então você pega a América do Sul inteira, a África inteira, nenhum. Olha que coisa incrível. Desculpa o meu bairrismo, mas o Brasil temperado sul, só começa, em São Paulo. Tanto que se você pega a Rodovia dos Bandeirantes e anda ali 20 quilômetros, em Cajamar tem uma placa, aqui passa o Trópico de Capricórnio. Dali para baixo, começa a área temperada sul. E é dali para baixo que é o Brasil mais rico, não por acaso. Na Austrália a mesma coisa, né, do Trópico de Capricórnio para baixo estão todas as cidades ricas da Austrália. Olha que incrível, né.
Os Estados Unidos está inteiro na zona temperada, norte. E isso, por 1000 razões, facilita o desenvolvimento. Os Estados Unidos tem um rio, né, que pouca gente fala, que se chama Rio Mississippi, né, que é um fator de integração regional, político, monetário, cambial e comercial gigantesco para o desenvolvimento do país, né? Então, ele sai começa lá embaixo, literalmente, no Mississippi, e os afluentes dele alcançam ali mais ou menos, acho que 12, 16 estados. Eu sei que em Chicago tem afluente do Mississippi, lá no extremo norte, quase no Canadá. Isso ajuda muito, né, o desenvolvimento de um país, né? As 4 estações bem definidas, né, tudo isso vai se somando, né? A posição dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Teve o único ataque aos Estados Unidos foi em Pearl Harbor. Morreram menos de 500 mil americanos na Segunda Guerra. Morreram 17 milhões de russos na Segunda Guerra. 17 milhões de russos e 500 mil americanos. Então, tudo isso foi se somando e foi criando uma economia, né, que nesse momento é o grande, né, de longe, né, o grande império, né, que o mundo tem. E nunca, né, nunca houve, né, mesmo na época de Roma, né, um exército tão poderoso quanto é o americano hoje, né? Nem Roma era com tanta, né, hegemonia quanto é os Estados Unidos hoje. Então tudo isso somado, né, com uma economia de 30 trilhões, com uma segurança jurídica, com pouca mão de obra qualificada. Lembre-se de que menos de 1/3 vai para a faculdade. Isso gera um mercado de oportunidades maravilhoso para um brasileiro que quer fazer as coisas direito, que quer fazer o passo a passo. E aí que entra nosso escritório de advocacia para trazer o cliente para este processo, né? E há maneiras de fazer isso, como eu disse, com responsabilidade. Há opções de visto que te colocam aqui em 5 meses com um work permit. Isso que eu ia jogar uma pergunta aqui. O pessoal me pergunta muito: visto de tecnologia, green card. Não é visto de tecnologia, vistos para profissionais de tecnologia. O senhor tem visto um pedido de maior frequência do tipo de visto? Por exemplo, EB2NW é o que todos os meus amigos que vêm para cá acabam conseguindo. Para as pessoas formadas em tecnologia ou que têm alguma experiência, tem uma melhor prática em relação ao visto? Qual o melhor visto? Tem um limite, por exemplo, de green cards que é emitido de acordo com esse visto? Com a área, não. Não. Green card, não. Também não existe um green card para a área de tecnologia, né? Eu digo, por exemplo, EB2NW, que é um que eu vejo muito comum. Uhum, Tem, por exemplo, um É o teto, meu. um limite, que também é o do Leandro. uhum. Tem algum limite, assim? Não, são 200 mil green cards impressos por ano nos Estados Unidos. Imagina, né? São quase 4 maracanãs lotados de green cards todo ano sendo impressos pelos Estados Unidos para o mundo inteiro, né? Então, tem bastante green card aí que os Estados Unidos, somente de merit base, não estou falando de família. Os de família estão fora desse cálculo, tá? Por que o EB2NW fez tanto sucesso, né? Porque ele não exige algumas coisas. Ele não exige um sponsor, uma empresa que te dê, né, um pedido. Ele não exige investimento, como alguns vistos exigem. Não exige cidadania italiana, espanhola, alemã. Não exige que você fale inglês. Não exige parente americano. E, em alguns casos, né, numa submodalidade dele, não exige nem faculdade, tá? Então, foi por isso que ele se popularizou. Era natural que isso acontecesse, né? E houve, claro, né, um número bem Um elevado de boom. pedidos. E um número elevado de aprovações também, né? Aprovamos pessoas ali, eu aprovei técnico de elevador, aprovei mecânico, vendedor de carros, técnico de ar-condicionado, todas as pessoas sem faculdade. Aprovei barbeiro, sem faculdade, tá? Sem faculdade. Porque há uma submodalidade do EB2NW que se chama Exceptional Ability, que é justamente para quem não tem faculdade. A turma da TI, por exemplo, alguns que não têm faculdade, têm as certificações que você fala, o caminho deles o caminho deles é justamente o Exceptional Ability, né? E não o Advanced Degree, que é para quem tem faculdade, né? Mas tem vistos também, né? Há muitos vistos que uma empresa pode pedir para trazê-lo, né, para os Estados Unidos. O H1B é um queridinho da área de tecnologia, por exemplo, né? Um excelente visto. Mas o H1B eu já escutei falar também, e eu vi na prática que essas com grandes consultorias indianas Uhum. acabam fazendo feeling, né? Acabam fazendo a petição para um monte desses vistos É. H1B
que acaba ficando difícil É. para outras nacionalidades. Corrigiram, viu, esse problema. Corrigiram. Foi no último ano do governo Biden, eles pegaram exatamente, né, quase, não vou chamar de fraude, mas Domínio. um artifício que eles utilizaram, talvez uma brecha da lei, mas corrigiram. E agora, em 2025, em 8 de janeiro de 25, houve, na minha opinião, ali quase uma revolução no visto O. O visto O, eu tive o visto O, eu fui titular de visto O uma época, tá? Ele sempre teve a seguinte estrutura: uma empresa solicita para você, um profissional, que trabalhe nesta empresa americana durante 3 anos. Tá? O triângulo é sempre esse, tá? Uma empresa, quando é com sponsor, uma empresa pede para o governo americano que você possa trabalhar nesta empresa. Tanto que a empresa é o peticionário e você que vai trabalhar é um beneficiário do visto. Pode ser a Apple, a General Motors, o Citibank, não importa. O triângulo é sempre esse. Nenhuma empresa americana pode te trazer para trabalhar para ela, né, você sendo um estrangeiro. Ele tem que pedir a bênção do governo americano antes, essa bênção chama-se visto. Então, sempre foi assim. Uma empresa pede para o governo americano para que você trabalhe para ela durante 3 anos. Um visto relativamente desconhecido na época, né? Eu tive esse visto, fui muito feliz nos meus 3 anos de O. Só que em 8 de janeiro de 2025, portanto faz um mês, a imigração americana solta, faltando nos estertores do governo Biden, fechando as cortinas. Faltava 12 dias para acabar o mandato. Eles publicam uma normativa dizendo: olha, tem um detalhe aqui que eu esqueci de te falar. Sabe essa empresa que vai pedir para o beneficiário? Esta empresa pode ser de propriedade do beneficiário. Opa. Então esse beneficiário, né, ele vem para cá, ele abre uma LLC, você sabe que leva 24 horas para abrir. Morando, às vezes, até fora. Morando fora, sim, morando fora, tá no Brasil, sem risco nenhum. Ele abre uma LLC na área dele, e essa LLC vai pedir para que ele, que abriu a LLC, venha para os Estados Unidos para trabalhar nessa empresa. Então, a imigração falou com todas as letras isso numa normativa oficial deles. Então, isso gerou também um afluxo de pessoas pedindo o visto O1A. Ele é excelente porque ele tem premium processing, então depois de protocolado em 15 dias você tem uma resposta, né? E aprovado, você vai no consulado americano de São Paulo, do Rio, do Porto Alegre, e pega o papel, o visto, em 20 dias. Então, não é absurdo pensar que essa pessoa estaria, né, do momento zero que ele procurou o escritório ao momento que ele está aqui morando com work permit, 5 meses. E tem algum pré-requisito? A empresa tem que estar operando há tanto tempo e faturando X? Não, a empresa não. A empresa, claro, Daniel. Eu digo, por exemplo, se eu sou um brasileiro, eu vou abrir uma empresa, daqui 6 meses eu vou peticionar o visto A Uhum, para eu me mudar para os Estados Unidos. Pode. Eu sempre falo para meus clientes, né? Óbvio. Vamos lá. Se é uma empresa que existe, tem faturamento, tem folha de salariados, tem um bom site, tem clientes, tem imposto recolhido, é óbvio que a chance é maior. Mas não é um pré-requisito, não é uma exigência. Tá? É uma Porque brinda com exigência. a informação, né? É uma exigência quando é um green card com sponsor. Aí a gente precisa provar o ability to pay. Então eu vou ter que mostrar o imposto daquela empresa e falar, ó, ela consegue pagar o salário do cara. Por exemplo, o visto L. Isso, o O visto meu L foi o visto L. é um visto exigente. Parabéns, é um visto exigente. Então provavelmente você era empregado executivo de uma empresa brasileira, que te transferiu para sua subsidiária americana. Exatamente. Essa é a foi ideia isso. do visto L. Né? É um visto rigoroso. Tá? E sim, no visto L eles querem ver a empresa brasileira, todos os números dela, querem saber se é uma empresa sólida no país de origem. E no país de destino, no visto L, pode ser uma empresa que está começando às vezes, não tem problema. Né? Mas assim, ele vai durar 1 ano e eles vão querer ver se essa empresa cresceu nesse 1 ano. Né? Mas voltando ao O. Né? Então o O exige uma empresa que pode ser sua, e aí a exigência do O fica toda concentrada no beneficiário. E a imigração pede que você demonstre 3 requisitos
dentre 8 que eles oferecem. 2, em geral, os clientes já chegam para o escritório, né, para consulta conosco, sem saber, já chegam preenchidos. Porque ele tem alto salário em comparação com a média, é um requisito, e ele tem um papel de liderança ou destaque numa organização relevante. Foi coordenador, foi diretor, foi gerente de projetos. Ele ainda precisa preencher mais um dentre 6 que a imigração está oferecendo para ele. Então, material publicado na imprensa, membro de associação, ele foi avaliador do trabalho de outros, teve uma contribuição científica, uma contribuição original para o campo de atuação dele. Enfim, é um visto bastante plausível, bastante possível, né, de ser concretizado. É um visto que te leva pro Green Card? Por si só, não. Por si só, não. Ele não vai te conduzir para um green card. Vai ser necessário um segundo processo em paralelo. E você pode tocar em paralelo, não tem nenhum problema, né? Um EB1A, um EB2NW, um EB com sponsor, né? Você pode fazer em paralelo. E esse é o que eu chamo de caminho responsável, Dan, né? O caminho responsável da imigração é esse. Você mantém um status em solo americano, ou você fica no Brasil com o mais digno status que existe num país, que é o de cidadão nato daquele território. Sim. Estou no Brasil, posso ser presidente da república se eu quiser. Eu sou cidadão nato daquele país, certo? Então, ou você mantém um status em solo americano, ou você fica no Brasil durante o seu processo de green card. Qual o status em solo americano? Olha, você pode ser estudante, por exemplo. Ah, Gustavo, mas daí tem que estudar. Bom, no Brasil você não tem que estudar. O meu tá consular. Então é isso. O Eu seu aguardo aqui. o seu é a segunda fase consular. Esse é outro engano que as pessoas cometem, eu já te explico, Leandro. Mas você mantém o seu status em solo americano como O1, L1, estudante, né, você mantém esse status, H1B, e, em paralelo, você aplica o seu green card. Se este green card, este pedido for negado, nada acontece com você. Você, entre aspas, cai, fecha aspas, no status que você já estava. Você não vai ser deportado, você não vai ficar ilegal, tá tudo certo. Você vai ficar chateado. Como eu fiquei quando os meus pedidos de green card foram negados, há muito tempo. E tá tudo certo. Eu falava pra minha esposa, ninguém convidou a gente. Lembre-se, nós estamos pedindo. Quando você pede alguma coisa, meu Deus do céu, você pode receber um sim ou um não. Meu pai falava muito isso em casa, né? Quando a gente era pequeno. Você pediu uma coisa, filho, papai e mamãe podem falar sim ou não. Porque se você só aceita o sim, não foi um pedido, foi uma ordem. Ordem quem dá aqui em casa é o papai e mamãe, ele fala. E quem é o papai e mamãe aqui dos Estados Unidos, não é? É a USCIS, É. é o Departamento de Imigração americano. Então eles podem sim falar sim ou não. Né? Então, foi negado o seu green card? Foi negado. Você cai no status que você estava e vida que segue. Gustavo, para mim não vale a pena, diz o Leandro. Tá tudo certo. Você fica no seu país de origem e espera a fase consular. Porque a primeira fase de qualquer pedido de green card é sempre em solo americano. A primeira fase de qualquer pedido de visto de trabalho é sempre em solo americano. Não importa onde você esteja. Você pode estar no Japão, Nova Zelândia, Canadá, Ruanda, não importa. O seu processinho vai ser protocolado aqui dentro. Sendo aprovado, aí a gente vai para a segunda fase. E esta segunda fase pode ser consular ou ajuste de status. É aí que entra essa bifurcação. Né? Pelo que eu entendi, o Leandro está na segunda fase, já foi aprovada a primeira fase. Não, o meu foi um caos. Assim, eles negaram minha primeira fase Tá. e foi uma resposta de um outro processo. Foi um copy-cole. Acontece muito. Só que aí isso chateou muito, tal. Eu preferi, revoguei, o advogado entrou com pedido de revisão, tal. E eu achei melhor deixar ele consular, fazer uma nova entrada consular e aguardar no Brasil e Você eu achei protocolou de melhor novo um dessa caso. forma. Oi? Você protocolou um novo caso. Sim, um novo caso. Isso. Esse protocolo é aqui no Texas. Tá correndo lá.
um belo Sim, dia, eu poderia ter ficado aí normalmente. Com o O todo Estado, estava com algum 100% Estado. legal, tudo Isso. certinho. Isso. Mas foi opção minha estar Isso. aqui e aguardar aqui. Enquanto isso, a gente vai fazendo trabalhos para poder alavancar nosso Isso. meio de negócio. Você Mas mencionou é alguma opção, coisa. né? Não é uma obrigação, é uma opção. Isso. Doutor Gustavo, quando o Leandro estava falando sobre, deu um copy-collie, eu escutei o senhor falar, isso é comum. Muito comum. Eu já escutei de Bem- outras pessoas também. Esse copy-collie normalmente é o quê? É o advogado ou é o, sei lá, o analista que recebeu o processo da US? É o advogado que às vezes acaba... Não. Como regra, não. Tá? Até porque o advogado, como eu disse no começo, né, a gente é supervisionado pela imigração americana, né? Não, perdão, pela Suprema Corte americana, do seu estado, e pelas regras de ética e conduta do bar. Então, o advogado ele tem amarras éticas muito, muito sérias. E ele tem receio, né, de perder aquela license dele. Então, ele trabalha num limite muito, muito estreito, né? Não, a hora que eu falei de copy-paste é o seguinte. Ao contrário do que o brasileiro pensa, quem julga o processo de green card não é um juiz com uma toga preta linda e com aquela peruca branca inglesa dos anos 1800. Num colegiado de 8 juízes que se reúnem para decidir sua vida. Não. Quem julga o seu caso é uma pessoa obrigatoriamente de ensino médio que vai trabalhar não raro ali com a sua calça jeans e sua camiseta regata e que mora no interiorzão do Texas. É essa pessoa que vai decidir a sua vida, né? Então, o que acontece é que ele não tem a liberdade, até pela formação dele, que não está longe de ser jurídica, ele não tem a liberdade de criar uma decisão do zero. Então, eles usam modelos que são fornecidos pelos superiores. E ele vai meio que preenchendo essa decisão com algumas informações suas. Mas assim, eu posso dizer, e não é uma crítica, tá? Talvez seja o possível. Esse sistema é o possível para os Estados Unidos. Eu posso dizer com certa tranquilidade que uma porcentagem enorme do texto de uma decisão negativa, ela é exatamente igual a todas as outras negativas que eu recebo. No meu teve 5 na época. Então, tá vendo? Então, assim, e eu já tive casos que era um engenheiro e ele diz, né, na decisão, que esse advogado não é de interesse nacional, né? Que teve outro que ele falou Foi praticamente Pronto, isso. Uma hora eu te conto aí. esse educador físico não é de interesse nacional e era um cara que era um engenheiro de Minas, né? Minas, imagina só, um engenheiro de Minas, né? Então, assim, isso acontece muito. É um sistema imperfeito, é um sistema injusto, é um sistema no qual você está fazendo um pedido e a resposta deles não precisa ter uma fundamentação estricta. Então tá cheio de platitudes, uma negativa, e eu, Gustavo, já tive negativas, repito. As negativas, elas estão cheias de platitudes, estão cheias de lugar comum. Não observo neste candidato o interesse nacional a impactar regionalmente os Estados Unidos, a economia, sua população, sua empregabilidade. Quer dizer, né, um papo meio vago. Nunca você vai ver uma decisão que ele fala: olha, se você trouxesse aqui um diploma de pós, eu te aprovava. Especificar. Esqueça. Não acontece. Não, você vai passar 6 vidas aqui, não vai acontecer. E tem alguma coisa que pode ser feita nesse caso? Ou realmente negou, mesmo que seja a justificativa incorreta, não tem o que... Tem apelos, né? Tem recursos, né, que podem ser tomados quando o caso é de um erro flagrante, como foi o do Leandro, né? Aí vale a pena você recorrer. Mas como imensa regra, né, uma vez que foi negado, a melhor recomendação é você protocolar de novo. Foi isso que eu fui orientado. Foi o que eu fiz na minha vida, por exemplo, né? Protocola outro caso de novo e reinicia a jornada, né? Infelizmente. Vida que segue. E vida que segue. É o famoso volte 10 casas. É isso aí. Eu voltei 10 casas E deixa eu algumas te fazer uma vezes. pergunta, aproveitando aí o ensejo.
Porque são perguntas que eu acho que quem está assistindo a gente se interessa em saber, né? Porque às vezes a gente comenta vários assuntos e as pessoas ficam ligadas assim nos 220 para querer saber e não pode perguntar. Aham. O que você orienta para quem está chegando nos Estados Unidos, seja ele qualquer um tipo de visto, ou de um processo de EB-2000, Uhum. ou de algum outro que seja? Chicago, Miami, San Diego, a nível de estudo. Uhum. Eu sei que você vive em Orlando, E mas morei em todas independe essas, disso. é. Isso é familiar. Aham. Talvez seja uma decisão de família tua viver em Orlando, ok. Uhum. Mas o que você orienta para quem está chegando tomar uma decisão? Onde eu vou morar? Na Legal. situação de hoje nos Estados Unidos. Porque a gente sabe que tanto Miami quanto Orlando está muito mais competitivo Uhum. a nível de imigrantes, por exemplo. Uhum. E aí é bacana você dar uma diretriz, assim, o que você tem mais hoje? O que as pessoas procuram mais e o que seria um pouco mais fácil acesso? Vamos lá, eu só queria terminar, uma partezinha importante que ficou faltando da pergunta anterior. Quando eu falei que os profissionais que vão decidir a vida da família têm ensino médio, né, é justamente por conta do primeiro assunto nosso hoje, porque não há mão de obra. E não há mão de obra para o governo também. O governo também não consegue contratar pessoas qualificadas, porque elas não estão disponíveis. Não é só questão de budget, de orçamento, Não, é de não, qualificação. não tem. É. Para um brasileiro é difícil entender isso, né, não tem. Não tem mão de obra, mas por que não tem? Porque elas estão bem empregadas, obrigado. Então, pra você arrancar um cara de uma empresa, é difícil. Você precisa fazer uma proposta no mínimo 20% acima ali, ou se ele estiver muito insatisfeito com a empresa dele, né, E então usando a lógica também, né, doutor Gustavo? Nós estamos na geração muito mais difícil do que a nossa, por exemplo. é, é, Então é é, uma soma de de valores que fatores, faz não ter a falta de mão de obra, né? exato, exato. Então o governo americano não consegue contratar uma pessoa que tem bachelor's degree para fazer isso. Por quê? Porque a pessoa com bachelor's degree está muito bem empregada, ela não vai querer ir para o emprego público, até porque aqui nos Estados Unidos o emprego público paga muito menos do que o emprego numa iniciativa privada, diferentemente do Brasil, né. Respondendo à sua pergunta, Leandro, eh, qual a recomendação que você dá para quem está chegando, né. Então, eu já falo dessas cidades que você mencionou, eu morei em todas elas, tá, em todas que você mencionou. Morei em San Diego, Chicago, Orlando, Miami, Winter Garden, né, enfim, conheço bem, trabalhei na maioria dessas aí, né, estudei em todas. Hum. Mas assim, o mais importante é assim, se você pisou aqui nos Estados Unidos com um visto de turista, você tem um status, você tem um caminho a trilhar se você fizer as coisas direito. Então, há mecanismos para você se manter em status. Se você pisou aqui com visto de turista, não é pouca coisa você entrar aqui com visto de turista. Já é um status imigratório, né, claro, sem a intention de imigração ainda, mas é um status internacional Sim. de turista. Há muito o que fazer se você entrou aqui com visto de turista. Vamos mudar você para estudante, num pedido simples de mudança de status, aí você vira estudante e vai seguir como estudante, até que seu green card se resolva. Vamos pedir 1 a 1 para você. Vamos estender a permanência como turista. Há o que fazer, né. E em paralelo a gente pede o green card naquilo que eu chamei de caminho responsável, né. O que eu vejo é que a maioria chega como turista e faz tudo menos procurar, né, um advogado especializado em imigração, né. Vão tocando a vida, abre empresa, começa a trabalhar. Vem aqui só pensando no make the money. Isso, Não pensa esse no make the futuro. money, ele vai chegar, né. Às vezes eu pareço um ancião falando para uma criança, né. Calma, isso vai chegar, né. Eu empurrei o carrinho do café, né, e fiz isso com muito orgulho. Então assim, calma. Primeira coisa que você precisa pensar é o status que você tem que manter aqui. Aí eu recebi um cliente que ele era de, acho que Botucatu. Nunca vi na vida, caiu no meu escritório, estava com 3 meses aqui como turista, faltava 3 para acabar o status dele de turista. E eu falei: "Vamos mudar para estudante". Imagina, Leandro, Daniel, tem cursos que te exigem de estudar 2 vezes por semana.
aqui em escola É americana. verdade. Para você manter o status seu, da sua esposa, dos seus 3 filhos, com escola pública gratuita. Mas o brasileiro acha muito ainda. Então, nessa reunião, o sujeito falou: mas se eu mudar para estudante, eu tenho que ficar estudando, né, doutor? E eu dei aquela velha resposta: no Brasil, você não precisa ficar estudando para ter status. Mas se você quer estar aqui, com todas as benesses, com todos os benefícios, seu filho em escola pública gratuita, falando inglês nativo, crescendo nessa segurança aqui, né? Poderia falar, né? Vai ter que pagar o preço. Pô, mas o preço não é caro. Você está falando, eu vou estudar 2 vezes por semana, pode ser bom, não Tá é? vendo? Né? E só de escola que ele está economizando no Brasil já se pagou, né? Exato. Experiência própria. Olha lá. Mas o brasileiro não, né? Ele não quer pagar esse preço, ele não entende os sacrifícios que ele tem que fazer, né? Claro, estou falando como regra geral, né? Então, assim, a primeira orientação que eu daria, número 1, é procure um advogado que vai te mostrar o caminho e há caminho. Os Estados Unidos é muito legal nesse sentido, ele te dá todas as condições. Ele dá uma carteira de opções. Né? E aí ele fala, ó, só que segue na linha. Porque eu te dei todas as chances. Opa, desculpa. Certo. Eu te dei todas as chances. Agora, siga na linha. Faz as coisas direitinho. Porque se você não fizer, aí eu vou te punir. E puniu uma vez, acabou, né? É. Entrou aí no status, fora do status, aí a caminhada é diferente. Aí já era. O lance da lei, da aplicação da lei da segurança pública é um exemplo, né? Pô, eu te dou um mercado de 30 trilhões, tem oportunidade pra caramba. E agora ele tá falando com o americano, tá? Te dei escola pública gratuita até o high school. Você poderia ter feito um college e pagar isso depois parcelado, financiado. Se fosse in-state, era 8 mil por ano. E você decidiu roubar? Ah, não. Então vem cá agora que nós vamos conversar aqui. Porque eu te dei todas as chances. Aí você decidiu ser ladrão? Ah, não, meu amigo. Aí eu não perdoo. Porque ele te deu todas as chances. Com imigração, a mesma coisa. E ele te dá as possibilidades. Basta você trilhar, ou seguir, ou navegar esse caminho, né, pelo caminho responsável, que eu sempre Eu menciono. vejo que as pessoas às vezes têm até receio de vou pagar $100 para fazer uma consulta para um advogado que pode mudar a história dele. Né? Porque eu converso com algumas pessoas e eu digo que quer sair da zona de conforto, muda de país. Isso aí acho que é o extremo de mudar a zona de conforto. E aí o cara não quer pagar, às vezes, uma consulta com um advogado para uma família com 2 filhos pequenos e uma esposa. Não vale o investimento? Ou eu vou entrar no Google ou vou ver o canal do YouTube que vende sonhos? Tá vendo? Não é? Não, e assim, pelo menos o escritório do qual eu sou sócio tem uma política de que é $100, tá? Que volta como crédito caso você contrate o escritório. Melhor ainda. Então, quer dizer, não tem como ser mais honesto do que isso. Porque também, Daniel, você é um empreendedor, você vai entender. Se você tira este valor da consulta, começa a crescer imensamente o número do curioso. É de graça? Então fala aí o que você tem. O que você quer me vender? Sobrou algumas perguntas da minha consulta anterior. Isso, Deixa eu bater um papo O que aqui você para. quer me vender aí? Não, e principalmente nos Estados Unidos, onde tempo é dinheiro, né? É. Então aí você trabalha por hora, a hora é valiosa, e uma consulta não vai te levar menos de 1h30, vamos colocar dessa Exato, forma. exato. E uma consulta bem dada. Agora Então, deixa eu se você fizer de responder. Deixa eu graça- responder o Leandro. Leandro, vou resumir muito, tá? San Diego é Califórnia, né? Eu sou suspeito, porque eu adoro. Tá? Eu morei lá. San Diego é uma cidade que fica 2 horas de Los Angeles. Los Angeles é a cidade, né? Uma cidade riquíssima. Riquíssima, riquíssima, né? Só perde para a cidade de Nova York. Né? Uma cidade com um PIB elevadíssimo, muita oportunidade, muita oferta de trabalho, muito mercado. Califórnia é voltada para a Ásia, né, no Oceano Pacífico, então eles têm toda uma cultura diferente. De fato, eles são mais libertários ou para frentex mesmo, né, isso realmente existe. Eu amo essa aura que existe na Califórnia. Não é, eu te garanto que não é o que o WhatsApp fala, que pode roubar até $800, que tem tiroteio na rua. Não é, né? Aliás, eu estive faz 20 dias, né, em Los Angeles e San Diego de novo, né? E tudo muito organizado, muito ordeiro, muito limpo. É óbvio, Daniel, óbvio, qualquer cidade acima de 1 milhão de habitantes haverá locais isolados muito sujos, muito degradados, muito feios, no qual se reúnem pessoas viciadas em tóxicos. É normal isso. Se for
né? Você vai para Dinamarca, você vai encontrar lá. Se for para Copenhague, você vai encontrar esses locais. É inevitável. Né? Então as pessoas filmam só aqueles metros quadrados e falam que a Califórnia inteira é assim. A Califórnia é um estado lindo de morrer, lindíssimo. Tem uma costa lindíssima. Isso que eles mostram ali, né, nos grupos de Zap, infelizmente, devido à superficialidade das informações hoje, não representa o que é o estado, né? San Diego é uma cidade pujante, uma cidade rica, pertinho de Los Angeles, que eu adoro, um clima espetacular para viver, do weather, né, maravilhoso. Chicago, para muitos, e eu me incluo, é a cidade mais bonita dos Estados Unidos, né? É a cidade mais bonita dos Estados Unidos, pelo menos toda a parte central e a parte norte ali é um deslumbre de cidade. Linda, 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 linda. Riquíssima, a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Com as universidades excelentes para o seu filho, escolas excelentes, mas tem um problema enorme que é o frio. Né? Grosso modo, Chicago são 9 meses dentro de casa. Né? Não tem conversa. São 9 meses dentro de casa. Não tem o que fazer. Né? E Miami e Orlando, essa nossa rivalidade aqui, acho que eu resumiria assim: Miami uma cidade praiana, uma cidade, né, mais light, mais leve, no sentido de talvez de costumes e de hábitos, e Orlando uma cidade mais para você crescer família. Né? Miami é mais viva, mais jovem. Night, solteiro, desculpa. Mas assim, não dá para comparar, tá? Se você tá buscando como sua meta número 1 nesse primeiro momento é procurar emprego, aí é Los Angeles ou Chicago, que são as ofertas de emprego, o PIB, a circulação de economia é muito maior, né? Sem dúvida. Orlando é meio caipira perto de Chicago. É bem interior, né? Mas eu não queria que o senhor fosse embora antes de falar sobre um assunto que tá muito quente. ICE, essa escalada no medo da caça ao imigrante legal. O que disso é verdade? O que não é verdade? Por exemplo, uma dúvida que as pessoas têm. Será que realmente estão buscando só os imigrantes ilegais criminosos? Ou todos os imigrantes ilegais estão no radar, por exemplo, dessa ação do ICE? E colocando um adendo aí, só, na pergunta do Dani. Teve essa semana, inclusive, que pegaram o marido de uma cantora gospel aí, de uma igreja aí, acho que da Lagoinha, né? Ele foi comprar pão e pegaram ele e ele não tinha problema nenhum com a justiça. Isso assustou muita gente, porque passou em vários jornais, passou em vários canais, e é exatamente isso que o Dani falou. Será que eles estão pegando somente quem está com problema na justiça, ou se é simplesmente o fato da pessoa estar fora de status? Bom, vamos lá. Como imensa regra geral, né, um processo de deportação leva anos. Tá? Processo de deportação, não raro, leva 5 anos. Então, assim, é um processo no qual você foi chamado, foi ouvido, teve direito a um advogado, se apresentou perante um juiz. Às vezes o juiz cancela a audiência e remarca para daqui 2 anos. Então, o processo de deportação é uma coisa longa. Tá? Nem daria tempo, de 20 de janeiro para cá, do Trump ter contratado tanta gente para fazer tantas... para ter uma diferença tão grande em relação ao passado. Essa turma que a gente está vendo, infelizmente, né, pode ter certeza que eu não fico feliz com isso, entrando em aviões algemados, nossos irmãos brasileiros, como regra geral, eles estão na foz de um processo imenso no qual eles tiveram direito à ampla defesa, advogado, oitiva de juiz, e tiveram direito de ir embora voluntariamente durante todo esse processo. Não o foram, a sentença chegou, eles estão sendo mandados embora. Então, até aqui, esses processos de deportação são os processos que iniciaram no governo Biden. Tá? O departamento do ICE, né, o departamento que faz esse tipo de busca por ilegais, por pessoas fora de status, não deu tempo de contratar tanta gente a ponto de eles mudarem tanto a abordagem deles. Então, o que pode ter acontecido é que internamente, isso eu até acredito, eles abaixaram o sarrafo para busca de pessoas. O sarrafo era mais alto, só quem cometeu crime grave. Eles têm que fazer um corte, eles têm que fazer um sarrafo assim, né, para cortar
quem eles vão buscar. Então, só quem cometeu crime grave. Talvez eles tenham abaixado também para quem cometeu crime leve. Tem uma lei, essa sim, chama Laken Riley. Tem uma lei que foi assinada pelo Trump, essa sim pode trazer consequências práticas no futuro, que reduzem muito o sarrafo para início de processos de deportação. Então, antigamente era só crimes violentos, ou só crimes graves, ou só crimes com resultado morte. Agora, uma pessoa que está driving under influence, ela já pode, por exemplo, com essa lei, né, ser considerada para fim de deportação. Então, mais do que nunca, vale a regra, né? Você é imigrante, infelizmente está fora de status, né? Faça a sua parte também, não dê motivos. E não dar motivos não é não sair de casa. Não dar motivos né, não dê motivo para ser parado, por exemplo, com a polícia. Né? Não dê motivo para começar um processo desse. Né? Na Constituição americana existe uma regra que não tem no Brasil, né, que é a seguinte: um policial só pode te parar se ele tiver um motivo. Então, quando você é parado por uma polícia americana, a primeira coisa que ele faz quando você abaixou o vidro é explicar por que ele te parou. Tá? Isso é uma norma que vem da Constituição americana. Tá? É óbvio que há desvios de conduta no mundo inteiro. Né? Tem um policial ou outro que não faz isso. Mas não é a regra. Tá? É a exceção. A regra é ele tem que ter um motivo e te falar o motivo. Então, não dê motivo para você ser parado também. Né? Ande na linha, cumpra as leis, né? E busque se regularizar. Então, eu não vejo, né, que o mundo vai, né, acabar a partir de agora com o Trump. Eu não vejo essa leitura. O que acontece é que, de tanto ele falar, de tanto isso ser falado na campanha, ele chegou a falar que nós comíamos cachorros e gatos dos vizinhos, né, no debate com a Kamala Harris. Né, virou um grande meme, né? Uhum. De tanto de falar isso, é claro que a imprensa deu um foco maior nisso na hora que ele tomou posse. Então, buscas que antigamente ninguém dava a menor bola, hoje estão sendo filmadas e saem no Jornal Nacional. Né? Então, eu vejo muito mais uma vitrine que foi aberta, né, do que efetivamente um número drástico, né, que vai aumentar de deportações. E eu corroboro isso com o primeiro mandato dele. Não houve, ao final dos 4 anos dele, um número massivo de deportações. Pelo contrário, houve menos deportações no primeiro governo Trump do que no segundo Obama, por exemplo. Apesar de que o posicionamento desde aquela época do Trump já era um posicionamento mais forte com relação à imigração também. O que as pessoas esquecem é que ele é um presidente num sistema republicano, democrático. Ele está subordinado ao Congresso, à Suprema Corte, à Constituição e à lei. Então, ele também tem amarras. E o maior dos limitadores, ele está subordinado à realidade. Porque quando o sujeito sai da campanha e toma posse, a realidade, né, o governador Geraldo Alckmin, com quem eu trabalhei, ele falava isso. Acabou a campanha, primeiro dia, na mesa lá do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, quem sentava ao lado dele era a senhora realidade, ele falava. Né? Ela se impõe, ela senta na mesa, não na cadeira, à sua frente, e ela fala: olha, é o seguinte, precisamos de imigrante. Se não trouxer imigrante, inflação, recessão, queda na economia. O sujeito fala: pelo amor de Deus, não tem ideologia que me faça vedar a imigração aqui. Né? Então, assim, a realidade se impõe também. Não adianta, né? E outra realidade que se impõe, como eu disse da faixa de Gaza, né? Como é que você pretende, né, extraditar 10 milhões de pessoas? Né? A primeira pergunta é por barco? É a Arca de Noé? É avião? É caminhão? Não tem fisicamente como fazer isso. Para onde vão? Para onde você vai mandar? Não é tão simples, né? Então tem um processo para isso. Então as coisas têm, né? Eu acho que o detalhe do Trump é que ele continua em campanha durante os 4 anos, né? Falando coisas que muitas vezes não se concretizam. Mas que as pessoas talvez queiram ouvir. E outras têm muito medo. Exatamente. Um pouco. É o que ele quer. O que ele quer levantar aí. É medo, a mistura do medo com o que eu quero ouvir. Ele ganha dos dois lados. Exatamente. E Exatamente. é uma conversa bacana, né? Que se a gente pudesse virar a noite aqui batendo papo, ia ser bom, né? Muita história, deve ter muita. A gente nem perguntou de exemplos, casos, mas aí Exatamente, quem sabe fica para próxima. exatamente. Claro, Mas claro. a gente
infelizmente deu o nosso horário, né? A gente tem que Claro. começar a encerrar e a gente queria deixar um espaço para você poder falar sobre sua rede, seu canal, seus contatos, Obrigado. Obrigado uma pelo... prévia de uma apresentação para quem está nos assistindo, para poder chegar até o Dr. Gustavo Nicolau e ter essa força aí nesse ponto imigratório que tanto desejam. Muito obrigado. Obrigado Aí pela você fica à vontade oportunidade. aqui para olhar para a câmera da Globo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Bom, o canal, né, de Instagram do nosso escritório é o Green Card underline US, de United States, né? Green Card underline US. Né? Você vai encontrar ali informações valiosas, balizadas, fundamentadas na lei, né? Sem superficialidade aí de influenciadores especialistas em imigração. Né? Então, você vai buscar informação na fonte. Tudo que a gente fala ali é fundamentado pela lei. E muitas vezes a gente põe o link da lei lá no post já, né? Para não ter dúvida. Tá? As pessoas podem também nos procurar no nosso site, que é o greencarus.com.br. Podemos disponibilizar aqui depois o QR Code até do WhatsApp do escritório. E através de vocês também, né? Do Leandro, do Daniel, aqui do Chegando em Bacana. Orlando. Vocês podem fazer essa indicação, eu agradeço muito. Né? E nós temos um escritório sediado em Winter Garden, né? Com um corpo de funcionários ali fixo, com advogados. Né? Nosso lema é imigração com responsabilidade, porque a gente acredita, né? A gente tem uma empatia muito grande. Né? Eu sou um dos fundadores do escritório e eu percebo claramente que a impressão digital do fundador ela vai se espalhando pela organização. Né? Então, eu sou uma pessoa extremamente organizada, né? Beirando o chato. Né? Sou extremamente responsável, né, com as coisas. E tenho doses de empatia cavalares. Né? Então, eu me vejo num imigrante que está chegando. Né? Eu nunca trato esse imigrante com desdém, eu nunca trato esse imigrante como mais um, porque eu sei que o que está envolvido ali. Está envolvido ele, né, muito comumente o cônjuge, e muito comumente filhos pequenos, e um sonho. Né, e um sonho. Eu sou da opinião de que se tudo for muito claramente informado, esclarecido, ponderado, sem pressão, sem pressa, e o cliente embarcar conosco nessa jornada, né, tudo fica mais fácil, tudo fica mais suave, né, até uma eventual negativa que pode acontecer, né, a gente consegue encarar, dar opções, reprotocolar o caso e continuar buscando esse sonho que, se fosse fácil, estaria todo mundo aqui, então é óbvio que não é fácil, mas sem dúvida nenhuma é um sonho e é um caminho possível. Eu acho que o pessoal que está buscando vir para cá, né, que faça o negócio certo. Né? Os $100 eu garanto que vai sair muito mais barato do que... Muito mais barato financeiramente, emocionalmente, maritalmente, que acontece muito problema também, porque quando vem para os Estados Unidos potencializa às vezes um problema que você nem sabe que existe. Então o pessoal que assiste a gente, investe, porque é o futuro da família, acaba sendo dessa forma, né? Nem falo, nem falo. Doutor Gustavo, muito obrigado aí pela presença aqui no podcast, eu tenho certeza que a gente vai se falar bastante ainda, tenho certeza que esses vídeos que a gente vai publicar vão gerar muito conteúdo valioso para quem nos segue e também dúvidas. E, novamente, obrigado aí pela presença. Obrigado, Leandro. Uma mensagem aí? Obrigado a todos. Obrigado, doutor Gustavo Nicolau, mais uma vez. E deixar também para a galera que entrar no nosso site, www.omco-usa.com. Lá também vão ter informações sobre o Dr. Gustavo, no nosso link da bio, no nosso Instagram, Chegando em Orlando, no meu particular, leandro.echen, do QUSA. Então, todos os cantos vocês vão achar informações válidas, sólidas e verdadeiras do Dr. Gustavo. É isso Boa aí. noite para todo mundo. Ótima semana para vocês. E se Deus quiser, na próxima semana vai estar o vídeo integral para todo mundo assistir. Muito obrigado. Isso aí. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado vocês. Até. Tchau.